homem marcou Levi. Na hora em que ele passa pelo cobrador de impostos, pelo publicano, ele olha Levi por dentro. E é como se aquele átimo de olhar desnudasse toda a alma do cobrador de impostos, e aquilo o inquietou até o dia seguinte. Sábado, dia de descanso. Ainda assim, procurando o cobrador de impostos desanuviar a mente daquela impregnação, daquela sensação estranha que aquele homem diferente, desconhecido, havia lhe trazido, ele abre os livros de anotações, começa a fazer contas, ou tenta, pelo menos, fazer anotações, mas sua mente está perdida, sua mente está absorta ainda naquele olhar de um dia anterior. Levi se dá conta de que não podia fazer nada, porque aquele olhar estava incomodando-o desde o momento em que dirigiu para o olho dele. É quando ele levanta a cabeça e tem um estremecimento. Emoldurado pelo umbral da porta, era o homem do dia anterior que voltava e ia ao seu escritório de contabilidade na aduaneira. O olho azul daquele homem fazia como que uma conexão com o céu e as águas do lago de Nazaré, que estavam por fora desse homem, por trás desse homem. Esse homem se aproxima de Levi, ele esfrega os olhos, porque não podia imaginar que estava realmente aquele sujeito, estava ali diante dele. Esse homem, então, se aproxima um pouco mais, olha Levi de novo dentro do olho e diz assim: Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi, levantando-se, o seguiu. Essa é uma das mais belas convocações de Jesus. E ele estava fazendo a um publicano. Permitam-me situá-los o que se constituía um publicano na época de Jesus. Desde 63, quando Pompeu instalou as insígnias romanas nos muros de Jerusalém, tornando o território palestinense uma agregação do grande Império Romano, Roma descobriu que, ao invés dela própria cobrar impostos, nada melhor do que escolher um do próprio povo, um dos próprios judeus ou alguns judeus para fazê-lo. Eles conheciam as contabilidades, eles sabiam a língua, eles sabiam como as anotações. E aí, então, Roma começou a pagar um valor alto para esses que se comprometessem a cobrar impostos dos seus próprios conterrâneos e enviá-los para Roma. Podemos imaginar o ódio surdo que os conterrâneos tinham para com esse traidor da pátria. Porque ele tirava as riquezas geradas de Jerusalém, da Palestina, e enviava aos tesouros do opressor, do conquistador. O publicano, portanto, vivia uma extase, um meio. Ele estava entre o céu e o inferno. Porque enquanto em casa, já que ele ganhava um bom salário, ele gozava de alegria, os filhos bem criados, a família boa, os parentes que gostavam da boa vida, quase sempre se locupletavam nos finais de semana com os jantares, as festas, a boa vida que a condição financeira alta pode oferecer. Mas quando saía às ruas, o publicano era incapaz de olhar de frente, andava sempre de olho para baixo, porque podia encontrar um igual ou um fariseu e acusá-lo de traidor, de cobrador, de injusto. Às vezes atribuía aos publicanos aquilo que os judeus diziam dos estrangeiros, um porco, de maneira muito pejorativa. De modo que a alma do publicano era uma alma entreaberta para Deus. Ao mesmo tempo que ele percebia a necessidade de trabalhar e com dignidade sustentar a sua família, sabia que ele, a sua família era discriminada, os filhos possivelmente nas ruas deveriam ser apontados como ali, um filho publicano. Ao sábado, na sinagoga, no templo, nunca ficavam na frente.
embora tivessem secura de Deus, fome de Deus, estavam sempre atrás de uma pilastra, porque estavam envergonhados, sentiam vergonha da sua posição, embora não pudessem abrir mão dessa condição. E é Jesus, o mestre, que vai, vejamos, aliás, curiosamente, com 2 publicanos, com 2 errados, com 2 tortos, diríamos nós, tanto o Levi quanto o Zaqueu, é Jesus que vai a eles. Isso é de uma interpretação interessantíssima, porque a misericórdia de Jesus vem ao encontro daquele clamor, daquela alma. É como ele percebesse a angústia daquele coração. Então, quando ele convida Levi, filho de Alfeu, segue-me. Ao longo do evangelho, dos 4 evangelhos, tanto os 3 sinóticos quanto o 4º evangelho de João, tido como evangelho espiritual, não ouvimos mais falar de Levi. Ora, como é que Jesus convocou e não seguiu? Ficou naquele momento, pensamos nós. Era tão horroroso, queridos, a ideia de um publicano, que ele muda de nome. Levi se transforma depois em Mateus. E ele faz isso, alguns pesquisadores dizem que deve ter feito por vergonha. E nós não saberíamos que o Levi é o Mateus, se não ele próprio confessasse. Num dos seus trechos, do seu evangelho, que ele escreveu sobre Jesus, ele diz, eu, Mateus, ex-Levi. Ele fala rápido e pronto. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu mais. Eu mesmo, sou eu e agora sou outro. Porque era horrível ser um publicano. E quando nós vemos a história do publicano, nós automaticamente temos plenas condições de transportá-la para o panorama da Palestina de há 2.000 anos e trazê-la para a nossa contemporaneidade. Quantos de nós vivemos esta angústia? Essa questão de que não podemos ostentar, não podemos nos ufanar, não podemos nós nos envaidecer pelo que fazemos, pelo que realizamos, porque aos olhos dos outros, aos olhos de uma sociedade estabelecida e rotulada, nós estamos à parte, nós estamos ao longo do caminho, nós somos a escória, o rebotalho, a excrescência, nós estamos sempre ao lado paralelamente à estrada, e Jesus, ao se aproximar dos publicanos, de alguma forma acenou para nós outros, dizendo, até vocês, todos são bem aceitos, desde que queiram se aproximar de mim. Vamos passear um pouco por esses panoramas do Evangelho do nosso Senhor, porque a nossa ideia de que aqueles apóstolos, aqueles que estavam próximos de Jesus, pensamos nós, deviam ser algo especiais. Deviam ser pessoas já espiritualizadíssimas e que Jesus as resgatou, Jesus as convidou, as chamou porque consultou e sabia que eram almas elevadíssimas. Com todo respeito a essa percepção que podemos ter, e ainda que ela seja verdadeira, algumas manifestações desses apóstolos ou daqueles mais próximos de Jesus não reforçam essa ideia, muito antes pelo contrário. Aqueles que estavam mais próximos de Cristo, aqueles por quem Jesus mais se aproximou, mais gostou, mais se apaixonou, tinham reações tão parecidas com as nossas, que nós, sinceramente, nos sentimos plenamente representados no colégio apostólico. É só vê-los nas suas humanidades, nas suas manifestações espontâneas, no seu jeito de ser, que nós vamos identificar, mas isso é como eu faria. E é assim. Muitos deles, a semelhança do levita, do Levi, do publicano Mateus, muitos de nós nos identificamos com essas criaturas porque elas mostram uma singeleza, de novo, uma humanidade, uma naturalidade, uma espontaneidade. E eu creio que isso seja no sentido de lembrarmos que todos nós
A despeito das nossas fragilidades e carências espirituais, que sabe Deus, não são poucas, ainda assim, o amor consegue estreitar grandes abismos, grandes hiatos. Jesus, às vésperas do grande acontecimento de ser entregue por Judas, naquela quinta-feira do mês de Nisan, o mês que vai entre o março e abril, correspondente ao março e abril nosso, quando, na quinta-feira, antes da quinta-feira santa, ao longo dessa semana, Jesus se dispunha, às vezes, a dormir no Getsemane, ou às vezes ia a Betânia, uma cidade que ficava a questão de 30, 40 minutos de Jerusalém, porque ali ele havia feito amizade. Morava ali 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Não faz o evangelho referência aos pais deles, talvez eram órfãos, adultos, e Jesus se afeiçoou profundamente àqueles 3 irmãos. Numa dessas ocasiões, ele vai visitar os 2. O evangelho fala de 2. Lázaro é depois com a ressurreição. Mas ele está numa sala, conversando. A descrição do texto bíblico nos dá a impressão de que é hoje o que nós chamaríamos, no Brasil, uma cozinha americana, que é aquela meia parede em que intercambia a sala da cozinha. Dá-nos a impressão de que era mais ou menos esse ambiente. Porque Marta está na cozinha preparando a ceia. Marta está preparando o que nós diríamos hoje, comparativamente ao Seara do Bem, estaria na cantina. Maria aproveitou e sentou-se com o Senhor. Está ela e Judas Iscariotes, o que depois entregaria Jesus. E ali está Jesus a deitar falação de sabedoria. Marta se ensopa de sabedoria, de belezas. Ela se encanta. Jesus está tão perto que ela se permite, inclusive, dizer: Senhor, naquele dia tirar dúvidas, porque ele está tão perto dela, é na sala dela. Ela pode se permitir a perguntar o que bem ela quiser. E Marta começa a se incomodar com aquilo. Afinal de contas, ela está na cantina. Ela está lá fazendo as coisas para todo mundo depois. E Maria está no bem bom. Está lá como se tivesse uma empregada em casa e não a irmã. Então nós podemos imaginar, antes dela abordar Maria, a gente pode imaginar aquela cena comum de alguém que se sente usurpado, prejudicado, preparando tudo, e todo mundo no bem bom lá no quintal, na piscina, e o sujeito está ali queimando no churrasco, suando, que nem um infeliz. Marta era um pouco disso, ela se incomoda. Então, como se fosse uma dona de casa, o que ela faz? A estratégia que ela tem? Deixa uma concha cair no chão. Aí a concha cai, Maria olha assim. E Maria faz, como nós dizemos, cara de paisagem. Olha e volta. Então, Senhor, como é que é mesmo? O Senhor estava? A Marta bate no forno. Maria nem aí. Não teve jeito. Já que ela não se incomodava, ela disse: é? Ô Maria, vem para cá me ajudar. Vem para cá me ajudar, porque eu estou aqui sozinho e você está aí. É mais ou menos o texto do Evangelho. Eu estou permitindo falar com as minhas palavras, tá bom, querido? Mas a ideia é essa. Vem para cá me ajudar, porque você está aí com o Senhor e eu estou fazendo aqui as coisas. Eu vejo isso assim. Isso é o texto, mais ou menos isso. Isso não é a gente. Eu sei que aqui é todo mundo responsável, ninguém joga a responsabilidade na vida da casa dos outros, todo mundo aqui faz tudo direitinho, todo mundo participa, todo mundo colabora. Eu sei que você não sabe o que é isso, ser Maria. Mas naquela época existia. E aí Jesus intervém e diz: Marta, Marta, sinto te dizer que Maria escolheu a melhor parte.
Se eu fosse Marta... Não, ele estava lá... mas depois o senhor vai comer o que eu fizer. Se eu for para aí, ninguém faz nada. Mas o texto não diz isso. Isso já eu estou acrescentando. O que eu quero dizer é que existe uma proximidade daquela ambiência, daquela realidade, que nos torna capazes de participar do ambiente de Jesus. Mesmo sendo nós essas coisas fofas que nós somos. Tomé, no colégio apostólico, era o chamado tipo desconfiado. Sabe aquele tipo que está sempre assim, será? Não, eu tenho de ver. Jesus tinha aparecido alguns dias antes, comeu um favo de mel e peixe junto com a comunidade, depois da ressurreição. Aos amigos dos outros apóstolos, diz, Tomé, o Senhor apareceu. Tomé não estava presente. Tomé, o Senhor apareceu. E foi um encantamento, ele veio nos ver, comeu mel e peixe. E você não estava assim, não acredito não. Só se eu ver. O Senhor veio aqui, veio Tomé. Não acredito, não, só se eu vir. Alguns dias depois, Jesus aparece. E como se tivesse onisciência plena do diálogo que tinha acontecido, sem que talvez ninguém tivesse lhe contado, disse, Tomé, sou eu. Vem a mim, Tomé, sou eu. Aqui, meu filho, apalpa as minhas feridas, vê os cravos, vem aqui, põe o dedo na ferida, Tomé, e vê que sou eu mesmo. Meus amigos, qualquer um de nós aqui, diante de uma cena dessa, o que a gente faria? Não, ficaria sem graça. Não, Senhor, não, que é isso? Tomé, deixa eu ver, Senhor, que é isso? E meteu o dedo dentro do cravo, da ferida feita pelo cravo com Jesus. Esse é o tipo desconfiado. E temos João Batista. João Batista, o evangelho diz que ele comia mel e gafanhoto. Se gostarem, depois me diz, e aí eu provo. É um tipo esquisitão. Era um essênio. Aí eu vejo João, e sabe quem que eu lembro de João, quando eu lembro de João, tipo esquisitão? Sabe assim, aquelas pessoas que chegam na nossa casa? Um tipo assim diferente, que a gente olha assim, esse tipo não tem cara de espírita, como se espírita tivesse cara. Esse não tem jeito de espírita. João era esse, um tipo cabelão. Seria hoje o sujeito que pinta o cabelo, por exemplo, de vermelho morango. Imagina chegar assim, do nada, e usando uma bata, tatuado na cara inteira, com ferro no nariz. Pois Jesus, ao se permitir ser ele batizado por João, nos quer dizer que nem isso importa. Jesus via a pessoa por outro lado, de outro ângulo, de outra forma. Uma das cenas mais impressionantes, a Débora, meus queridos, me deu até as 10h30 para falar. Não entendi o alvoroço. Emoção. Mas como eu estou cansado, então vocês vão me permitir, eu só vou falar até as 9h30, Débora, tá bom? Eu acho que eu nem... Poxa, eu escrevi lá com uma amiga minha no Brasil, eu disse, olha, hoje é a última palestra, ore por mim, porque eu acho que eu mesmo não aguento mais me ouvir. Então vocês podem ficar tranquilos. Mas uma das cenas mais interessantes, mais bonitas, é quando Jesus sai de Jerusalém e se dirige a Galileia. Ele poderia fazê-lo por um caminho ou outro, mas decide fazê-lo pela Samaria. A Samaria era um local que abrigava os samaritanos, que tinha uma pendenga histórica seríssima com os judeus. Se odiava mais o judeu ao samaritano. Tinham cultos diferentes, enquanto Jerusalém havia erguido um templo na altura de Jerusalém, os samaritanos ergueram um templo no Monte Garizim. Então eram duas comunidades muito próximas, mas que não se davam bem, eram antagonizadas, mais o judeu do que o samaritano, mas ao longo de mais de 8 séculos de contenda, os próprios samaritanos também ficaram sensibilizados.
pois Jesus decide passar exatamente no território samaritano. É meio-dia, é hora sexta. O judeu conta ao início do dia, às 6 horas da manhã, nossa, como sendo a 0 hora, e o meio-dia, a hora sexta. Meio-dia, sol a pino. Os discípulos vão à cidade de Sicar, comprar comida, ver alguma coisa para comerem, e Jesus está sentado próximo ao poço de Jacó. E sai da cidade de Sicar uma samaritana, carregando nas costas um vaso, um gasofilácio. Ela vem pegar água no poço de Jacó para levar para casa e encontra ali aquele judeu sentado no poço do irmão Jacó. Quando ela se aproxima de Jesus, ele diz: dá-me de beber. A mulher para, estranha. Primeiro, que era um homem. Segundo, que era um judeu se referindo a uma samaritana. Tudo errado. Em público, naquela época, um samaritano, um homem, não se dirigia a uma mulher desacompanhada. Será que ele não conhecia as regras? E não sabia que seus povos eram antagonizados? E ele estranha e diz: tu que é judeu, como ousa pedir a mim água, eu que sou mulher samaritana? Ela estava tão baixa, ela estava tão fora de faixa, que ela não entendia Jesus, o convite dele. E ele diz assim: se conhecesses os dons daquele que te pede de beber, pediria a ele que te desse água viva. A mulher está embrutecida, mas percebe que a fala encerra algo diferente. Ela percebe que não está diante de um judeu qualquer. Ela percebe que é um homem diferente e revolta-se para Jesus de um outro tom. Senhor, mas como vais tirar água desse poço que é fundo? O poço que o nosso pai Jacó fundou, deu de beber água aos seus filhos, ao gado, e deixou para nós? Eu não estou vendo qual o instrumento que o Senhor possa tirar água, porque o poço é fundo. E Jesus então diz assim: se conhecesse os dons daquele que te diz dar de beber, pediria a ele que te desse a água viva. Porque essa água viva, uma vez bebida, nunca mais a pessoa tem sede, porque gera na pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher se encanta. Então diz: Senhor, então dá-me dessa água. Como é que ele dizia? Eu não vou todo dia aqui pegar água. Dá-me de beber, dá-me dessa água. E Jesus então diz: vai à sua casa, chama o teu marido e vem aqui, que eu te falarei dessa água. E ela diz assim: mas eu não tenho marido, Senhor. Eu vi nesse diálogo de Jesus uma tentativa dele sensibilizar. É como se fosse uma águia se dirigindo a um pentinho. Ele está ali mexendo no lixo, carafuchando o lixo, e a águia está tentando elevá-lo, subi-lo, e ele está ali entretido, me fazendo lembrar um episódio ocorrido com o Chico. Na época, o Chico foi secretário do único time de futebol que tinha em Pedro Leopoldo. Admite-se que era o único que sabia escrever bem, então ele aceitou ser secretário do time de futebol. Terminada a partida, os garotos saíram do jogo, se reuniram, e em dado instante, o Chico vira-se para o menino e diz assim: é bom você deixar de fazer o que você está fazendo. O garoto, à semelhança da mulher samaritana, está fora de faixa, já estava até um pouco incomodado com aquela festa que os outros faziam em torno do Chico, e disse: mas não tem nada que esteja fazendo. Ou deve ter pensado: ele está zombando, ele está jogando verde. Em verdade, qualquer um de nós, eu fico pensando, se alguém chegar para nós, é bom você deixar de fazer o que está fazendo. A gente já vai lembrando uma meia dúzia de coisas. Assim, então joga para acertar.
Ele deve ter pensado que o Chico estava falando assim. E disse, mas comigo não tem nada, eu não sou desses, não acredito nessas coisas, não. E aí o médium de Pedro Leopoldo vira para ele e disse assim, meu filho, a diferença é de uma casa na vila. Em verdade, ele morava numa vila, casado, estava pulando uma casa, na casa seguinte, ele estava se relacionando com uma mulher que também era casada e havia crime, o risco de crime passional. Então Jesus, quando... Vocês pensaram que eu tinha me perdido, né? Quando Jesus vai à mulher samaritana e diz, vai à tua casa, chama teu marido e vem aqui, que eu te falarei da água viva. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Esse é, disseste, tem. Você não tem marido. Até aqueles 4 homens que você teve antes não eram teu marido. E esse que você está agora também não é teu marido. Ou seja, a mulher samaritana, em termos de relação afetiva, não era o melhor gold standard. Não é isso? Vejam que essa cena é interessantíssima. Porque trazendo para nós outros espíritos tão endividados, tão complicados, até mesmo na arte de amar. Quantas vezes nos aproximamos de pessoas que nos movem, que nos mobilizam profundamente? Somos capazes de brigar com pai e mãe, com a sociedade, fazer o diabo por aquela pessoa. E sem que tenha acontecido nada. Sem que você consiga distinguir um acontecimento, algo que a pessoa tenha feito. Naturalmente, vai acontecendo um esmaecimento, um enfraquecimento, e um dia você começa a olhar para a pessoa e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Isso é nosso. Esses desencontros na arte de amar, essa maneira nossa torta de nos relacionar, isso não é nosso. E quando Jesus se dirige à mulher samaritana, que tinha uma conduta assim, meio enviesada, ele quer dizer que até nós, aqueles que ainda não aprenderam a amar direito, até esses, eles recebe, os recolhe e quer eles. Então não há nada em nós, não há baixeza, não há feiura, não há nada em nós que nos afaste da vida maior, porque o amor, dizia já o evangelista, cobre a multidão de pecados. E nós que estamos de novo aqui tão baixo, sabemos disso, porque se eles, os guias espirituais, contassem com as nossas grandezas para se aproximarem de nós, ai de nós, queridos. Mas eles conseguem ver-nos diferente. Eles olham para nós de uma forma diferente e por isso, então, de alguma maneira, desprezam ou alijam as nossas fragilidades e, além de tudo, e acima de tudo, nos amam, se aproximam de nós e nos querem imenso bem. Eu ainda tenho alguns minutos e não poderei deixar de falar daquele que, se nós quisermos nos vermos no colégio apostólico, é só vê-lo. Pedro. Pedro é a gente junto de Jesus. Se a gente perguntar assim, mas como é que eu seria se eu estivesse na frente de Cristo? Veja Pedro. Pedro é o nosso protótipo, é a gente ali diante do Senhor. Será que eu seria uma pessoa melhor, mais elevada? Pois Pedro era de uma humanidade, de uma naturalidade que nos espanta, queridos. Até nos choca às vezes. Jesus estava indo para Cesareia de Filipe. A ideia que a gente tem é de que há uma turma à frente, uma turma caminhando mais à frente, outra mais atrás. Em dado instante, Jesus para e quer se acercar, se assenhorear do que os seus discípulos, do que os seus mais próximos
pensam dele? E começa perguntando assim: quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, o que andam dizendo a respeito de mim? Vocês que convivem com eles, o que eles falam? O que diz o povo ser o filho do homem? Aí eles dizem assim: Senhor, falam que o Senhor é Elias que voltou. Alguns dizem que é João Batista que retornou. E Jesus então diz: ok, como quem é querido, já sei. E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro se insufla, pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro com alegria e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Eu posso imaginar Pedro olhando para os outros assim. Isso no versículo 19. No versículo 21, Jesus se propõe a dar uma panorâmica do que seriam os sofrimentos dele logo adiante. Os testemunhos de dor que ele haveria de passar. E Pedro, porque já tinha acertado a primeira, já estava, como diz um amigo meu, se sentindo, se querendo, se gostando. Desculpem essa irreverência. Pedro, então, diz: não, então o senhor não vai. Nós não vamos deixar o senhor assim. Imagina se o senhor vai sofrer dessa maneira. Não, o senhor não vai. Jesus, então, olha para ele e diz: vai de reto, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cuida das coisas de Deus, mas das coisas do homem, do mundo. Aí aquele aluno que tinha ido ao quadro, que acertou, ele volta a cabeça de baixo para a carteira e senta quietinho. Pedro é isso. Ele chega a quase nos envergonhar, queridos. Pedro, ele é de uma humanidade, de espontaneidade. E quando eu leio Pedro, eu lembro da gente, eu lembro de nós ali. E Jesus convivendo com aquele sujeito. Aceitando ele desse jeito. Na quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão, Jesus está sentado no cenáculo. João tem seus 16, 18 anos, está com a cabecinha assim, prostrada um pouco no peito do Senhor, pelo menos na concepção de Da Vinci, e Pedro está atrás. E Jesus diz, com mais clareza dos acontecimentos que virão, disse inclusive algum deles ali, um dos 12, haveria de traí-lo. Um de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. E Pedro, porque sabia que João era o discípulo amado, e Jesus estava jogando, falando que um deles ia traí-lo, mas não disse quem. Confira no Evangelho de Marcos, por favor. Pedro está atrás de Jesus, e João na frente, assim, quem é que vai trair o Senhor? Isso não é a gente, gente. Isso não é a gente. A fofoca nossa, é o nosso jeito. Queridos, Pedro conseguiria falar com vocês até 11h30. Mas eu vou me ater somente mais a duas. Essa realmente é interessantíssima, a cena da mulher hemorroíça. Diz o Evangelho 5 de Marcos que uma mulher jazia numa hemorragia durante 12 anos. Já havia procurado todos os cuidados médicos e não lograva nenhuma cura, nenhum tratamento, nenhum alívio. Ouviu falar de Jesus e se aproximou da multidão que o seguia. A multidão ia conduzindo o mestre, porque ele já era famoso, era um mago, era um curador, realizava várias curas. E aquela mulher se envolve ali na multidão e diz para si mesma: eu sei que se eu conseguir tocar-lhe pelo menos as vestes, eu ficarei curada. Conta o Evangelho de Marcos que ela se esgueira, espreme um, abre outro, empurra outro e toca a túnica de Jesus. Toca a túnica e no instante que ela toca, a hemorragia cessa.
A hemorragia cessa, e Jesus percebe que havia sido tocado de uma maneira diferente. E diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Saiu de mim, o grego diz, uma dinamos, uma força. Alguém me tocou. E aí abre. As pessoas se afastam. Jesus no centro. Diz: alguém me tocou. Dirige-se para Pedro. Diz: Pedro, quem me tocou? É isso mesmo, queridos. Pedro, como qualquer um de nós. Vocês estão vendo que já sabem que vem. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, esse empurra! Essa gente para lá e para cá, empurrando, ele só quer saber quem tocou o Senhor. Tá de brincadeira. Esse é o texto, até aí é o texto. Eu penso que quase que ele diz: eu sei lá, Senhor! Mas até aí é o texto. Isso é ele, queridos. Isso é nós. É natural, tá certo. Como é que eu vou saber quem tocou o Senhor com tanta gente? Mas o momento mais crítico é quando, na passagem do jovem rico, ele traz uma angústia existencial. Jesus receita, mas o jovem considera a receita estava cara demais. Ele queria a cura, mas Jesus deu como receita, prescreveu, que ele fosse capaz de abrir mão dos bens e entregar-se a um bem maior. O jovem avalia e pensa: será que vale a pena isso tudo? Será que eu quero assim mesmo o reino dos céus? Será que o reino dos céus é assim, isso tudo vale a pena? Vacila e decide não ir. Eu acho interessante porque o jovem teve a ousadia, teve a coragem de pensar: não, aqui eu sei, essa vida tem uma angústia, mas eu tenho muitos bens. Eu posso abrir mão dos bens e não ter nem cura da angústia, nem nada. Mas vale uma angústia na mão do que duas voando. Deve ter pensado. Vai embora. Eu posso imaginar esse jovem se distanciando de Jesus, dando as costas para o mestre. Mas ele estava indeciso, como nós outros, sempre conflitados. Aquele homem ia se afastando de Jesus e quem o visse pelas costas via que ele estava oscilando como um pêndulo. Não sabia se voltava, não sabia se ia. Não sabia se realmente fazia o que Jesus mandava ou se seguia seus instintos. Foi embora. Esse homem vai embora e Pedro vê essa cena. O homem não aceita o convite de Jesus para abandonar tudo e segui-lo. Pedro vê aquela cena e aproveita o momento para fazer a pergunta mais transcendental. A pergunta mais profunda de todos os escritos santos, na minha opinião. Pedro vê o homem indo embora, que não admitiu abrir a mão das coisas para seguir Jesus, e diz assim: Senhor, eis que nós outros aqui deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar com isso? É a gente. E sem que a gente perceba, em vários momentos da vida, de uma outra forma, de um outro jeito, a gente faz essa mesma pergunta a Deus. Quando a vida exige da gente algo grande, algo pelo que nós nos apaixonamos, algo com o qual nós nos identificamos, quando aquilo sai caro, quando a gente sente que vai rasgando, de uma outra forma, de um outro jeito, a gente pergunta: Senhor, é assim mesmo? É só assim? Não dá para aliviar? Não dá para suavizar? É Pedro.
É Pedro, de novo, representado em nós agora, que na solidão das nossas preces chorosas, lacrimosas, nós o travesseiro e Cristo, perguntamos a ele: Senhor, é só assim? É Pedro, meus queridos. É Pedro perguntando, tá, nós deixamos, ao contrário dele, e o que a gente vai ganhar com isso? A resposta viria lá à frente, João. Jesus pergunta: mas por quê? Você quer ir também? E ele responde: não, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Se não formos para ti, para quem iremos? Pois é esse Pedro, um Pedro pusilânime, covarde, nega Jesus, faz essas perguntas, esse comportamento. É a esse sujeito que Jesus já está indo embora, depois da ressurreição, permanece aqui conosco algum tempo, mas já está pronto, está prestes a ir embora. É desse Pedro, dessa criatura, com tudo isso, que Jesus se aproxima e do nada diz assim: Pedro, tu me amas? Ó, Senhor, claro que te amo. Jesus não está convencido. Ele quer que ele saiba o que está respondendo. Pedro Barjonas, tu me amas? Senhor, claro que te amo. Claro que te amo, Senhor. Jesus quer ainda aprofundar. É como se quisesse que ele soubesse o que estava dizendo. E disse: Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, assim, tu me ofendes? Tu sabes todas as coisas? Claro que eu amo. Então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. É essa alma, queridos, que Jesus entrega o governo do seu trabalho espiritual. Essa alma que, ao invés de ser uma planície serena e calma, é um mundo rasgado de terremotos, com altos e baixos. E é essa criatura que Jesus confia a continuidade da sua mensagem sobre o nosso mundo. Nós estamos ou não estamos representados no colégio apostólico? Somos nós. Somos nós, os da casa de Aureliano em Niterói, os companheiros do Ceará e de outras casas. Somos nós que de mãos postas dirigimos-as para o imponderável, para o invisível, pedindo a Deus uma oportunidade para fazer parte desse apostolado divino, não obstante as dificuldades, os problemas que temos com nós mesmos. Ernest Renan, um dos escritores de Jesus, da vida de Jesus, uma das histórias da vida de Jesus, que foi inclusive apreciada por Kardec. No último parágrafo da sua história de Jesus, Renan faz uma revelação interessantíssima. Ele diz assim: uma coisa que me impressionou na vida do Senhor Jesus foi o fato dele ter se feito amar intensamente. Então, meus amigos, nesses dias, nessas horas em que nós nos despedimos, eu quero dizer a vocês que, a despeito do que nós somos, não que não tenhamos o compromisso conosco mesmo de nos superar, de crescer, de desenvolver, de deixar para trás nossas mazelas. Mas se realmente amamos Jesus, se realmente temos por ele um amor infindo, uma vontade de fazer, de agir, uma pressa, assumir que cabe fazer, é ele quem faz, ainda que isso signifique um tropeço. Sou eu que tenho de pedir? Sou eu que vi que a sala está um pouco barulhenta? Quando nós nos incluímos nesse apostolado e sentimos que ele nos aceita como nós somos, deixando as nossas dificuldades, que nós as resolvamos com nós mesmos, porque elas nos atrapalham perante nós próprios. O amor de Cristo
não faz distinção entre o maior estuprador, latrocínio, ladrão da rua, ou como de Francisco de Assis. Jesus ama todos da mesma maneira. A questão é que Francisco de Assis tem uma percepção de harmonia interior diferente daquele violento assaltante da rua. Então é uma questão nossa. É uma questão nossa por nós mesmos. Então estamos todos nós participantes desse colégio apostólico. Todos nós fomos aprovados na matrícula. Estamos prontos para servir ao Senhor hoje, amanhã e sempre, apesar das nossas fragilidades. Foi no tempo da guerra entre a Rússia potente e os heróis nipões, calmos filhos do Oriente. Em torno a Porto Arthur o cerco se apertava, como um círculo de ferro e fogo e fumo que chegava às portas da cidade a quem valente ousasse por ela penetrar ou por ali passasse. Da boca dos canhões a morte a rir traiçoeira, partir cada instante em veloz carreira, a vida ia ceifando míseros soldados, tão desumanamente assim sacrificados. Numa tarde que cessara de momento, um canhoeiro a cobrar talento, junto além de fogo, uma adorável criança, sem mostra de terror, cheia de confiança, apareceu correndo. No olhar de quem procura ansiosa naquela massa de ferro e fogo, o rosto conhecido, o risonho perfil de um semblante querido. E ao ver a pequenita, um japonês, um bravo, que entendia a língua do eslavo, tomou então em suas mãos, as pequenita, alvas cetinosas. Que procuras a minha própria que vês exposta ao bombardeio? Quem és tu? De onde vens? Que nome tens, menina? Meu nome é Lina. Meu nome é Lina. Procuro meu papá, que há muito não o vejo. Há muito foi embora e desejaria vê-lo outra vez. Para quê? Pergunto o filho de Japão, dizendo incontinente. Ele aqui não está. Partiu mais adiante. Porém, se algum recado ou coisa semelhante quiseres que eu lhe dê, descreve-me sinais de quem falou. Eu prometo cumprir o teu desejo inocente. É forte, meu papá, responde Lina contente. Tem os seus olhos azuis, assim como os meus, como bem pode vê-los. E tirando do bolso o pequeno retrato, acrescentou a sorrir. Façamos um contato. Eu lhe dou este papá, para que nunca se esqueça, e vendo o verdadeiro, o breve o reconheça. Chama-se Ivan. E ao dizer isto, salta ao colo do soldado em lágrimas banhado. Um herói que nunca chora o que o rio Matança chorou ao receber o beijo da criança. Lina pôs-se a correr por onde tinha vindo, e o inimigo ia em frente, cada qual mais veloz, cada qual mais valente. Súbito, as trombetas ecoaram, anunciando a próxima madrugada. Os mortos e feridos eram sem distinção, por todos acolhidos. E ao ver um japonês, um russo, com a cabeça pendida e a blusa ensanguentada, olha o retrato da criança, vê perfeita semelhança. Ivan, que me quer? O moribundo exclama, por ver o seu nome proferido de lábios inimigos. Ivan, aqui estou para trazer-te um beijo que te envia tua filhinha Lina. Ela mesmo faria se pudesse vir cá. Não vindo, pediu-me depusesse em tua fronte ao meio. E ao dizer isto, o calmo filho do nascente abraça o russo e beija-o ternamente. Muita paz.